Olá, se você ainda não me conhece, eu sou Kelma Leite, seja bem-vinda ao meu canal. Neste vídeo eu vou ensinar a traçar o molde, cortar e costurar esta belíssima blusa com mangas que simulam as mangas bispo, com faixas de amarração na cintura. Com essas faixas você tanto pode fazer um laço, como eu fiz agora, na lateral do corpo, no meio, como também pode simplesmente dar um nozinho e deixar as pontas assim, caídas do lado, até alongam a silhueta do corpo, caso você queira. Você não sentirá dificuldade de traçar o molde, cortar e costurar essa peça. É por isso que eu sugiro que você assista esse vídeo do começo ao fim, para não perder nenhuma dica. E se você ainda não é inscrita ou inscrito no meu canal, se inscreva. Comenta o que você achou desse traçado do molde, do projeto da costura. Ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com outras pessoas, para que esse conteúdo possa alcançar outras interessadas ou interessados na modelagem plana, corte e costura. Então vamos lá para a realização desse projeto de costura? Para traçar o molde da blusa eu preciso de um papel com 65 centímetros de comprimento e 70 centímetros de largura. Neste papel, a primeira coisa que eu vou fazer é definir o comprimento da minha blusa. A minha vai ter 63 centímetros de comprimento, eu vou marcar 65 centímetros, porque eu já vou incluir os 2 centímetros para o acabamento da barra, ou seja, a realização da bainha. E vou traçar a linha da barra. Nesta linha da barra, que fica um pouquinho abaixo da linha do meu quadril, eu vou marcar 1/4 da circunferência do meu quadril, mais 3 centímetros. Desta forma, eu terei 1 centímetro para a parte de costura e 2 centímetros de folga de vestibilidade. E vou traçar um retângulo com a altura da blusa por 1/4 da circunferência do meu quadril, mais 3 centímetros. Neste retângulo, eu vou marcar a altura do meu busto e depois a altura da minha cintura. E vou traçar 2 linhas paralelas referentes a essas alturas. Na linha da altura do busto, eu vou colocar 1/4 da circunferência do meu busto, mais 3 centímetros. E na linha da altura da cintura, 1/4 da circunferência da minha cintura, mais 3 centímetros. Agora, eu vou fechar a lateral da blusa, unindo os pontos condizentes da linha da altura da cintura com a linha da altura do quadril e linha da altura da cintura com a linha da altura do busto. Para eliminar essa quina que ficou na lateral, bem na região da cintura, eu atenuo com a leve curva. Vou traçar o decote frente e costas da blusa. Partindo da borda do papel, a sugestão é entrar entre 8 a 10 centímetros e descer para o decote das costas 3 centímetros e para o decote da frente entre 6 a 8 centímetros. Para que a minha cabeça passasse confortavelmente pelo decote, eu entrei 10 centímetros e desci no decote da frente 6 centímetros e no das costas 3 centímetros. Com a régua curva francesa, eu vou traçar o decote frente e costas da blusa. Chegou o momento de traçar a manga da blusa. Eu vou querer uma manga com 60 centímetros de comprimento. Partindo do final do decote, eu marco 60 centímetros de comprimento e vou colocar 40 centímetros para a boca da manga. Essas medidas não são obrigatórias, você pode fazer uma manga mais curta e com uma boca menor. Vou traçar uma linha para fechar aí a boca da manga. E bem onde fica essa região, eu vou entrar 3 a 4 centímetros para facilitar o acabamento dessa região no momento da costura. Vou subir 2 centímetros na linha da altura do busto e vou fazer um leve arredondado, uma curva aqui, também para facilitar a costura. E vou unir esses pontos para concluir o fechamento da manga. Para evitar os bicos na lateral da blusa, eu vou subir 1 centímetro e vou retraçar a barra. Essa parte do molde diz respeito ao meio frente e meio costas e eu devo cortar frente e costas na dobra do tecido. Assim como também a manga deve ser cortada na dobra do tecido. Irei explicar como deve ser feito isso durante o plano de corte. Agora eu vou cortar o molde. Eu corto exatamente nas linhas do traçado do molde. Observe que quando eu for cortar ali o decote, eu vou cortar apenas o decote das costas. Eu não posso cortar o decote da frente, porque esse molde é para cortar a frente e costas da blusa. No momento do corte da blusa, eu vou explicar como cortar as faixas de amarração que ficam na cintura, na região da frente da blusa. Antes do corte da blusa, eu preciso especificar a quantidade de tecido necessária para a realização desse projeto de costura.
Para essa blusa, eu preciso de 2 alturas para cortar frente e costas. O que significa isso? Significa dizer que eu preciso multiplicar a altura da minha blusa por 2. A minha blusa tem 65 centímetros de comprimento. Multiplicado por 2 dá 1,30 m. E para a faixa de amarração, que vai ficar aqui na frente da blusa, eu preciso de 22 centímetros de altura. Então, 1,30 m mais 22 centímetros de altura dá 1,52 m. Mas se você deseja obter com as faixas de amarração que entram na região da frente da blusa, bem onde fica a cintura, um laço bem robusto, então você necessitará de 2 alturas. Você vai precisar multiplicar 22 centímetros por 2, que dá exatamente 44 centímetros. No meu caso, eu não vou querer laço muito robusto. Então, eu vou poder usar a largura do tecido para cortar as 2 faixas de amarração que entram no lado direito e lado esquerdo do meu corpo, na parte da frente da blusa. No que tange as mangas da blusa, eu optei por mangas compridas. Como vocês sabem, eu tracei uma manga com 60 centímetros de comprimento. Após o acabamento, ficará com cerca de 58 centímetros cada manga. Neste caso, portanto, eu vou precisar da largura praticamente total do tecido. Os tecidos planos, eles medem cerca de 1,40 m, 1,45 m. Eu tenho aqui 10 centímetros de decote e 60 centímetros de manga, 70 centímetros de largura. Multiplicado por 2, porque vai ser cortado na dobra do tecido, dá 1,40 m, exatamente a largura da média aí dos tecidos planos. Eu medi a largura do meu tecido, de uma orelha a outra, ele tem mais ou menos 1,47 m de largura. Sendo assim, eu consigo cortar tranquilamente a minha blusa. E quanto aos tecidos que podem ser usados para confeccionar essa peça, eu vou usar um tricoline com poliéster na composição. Você pode usar um tricoline 100% algodão, um tricoline com elastano na composição. Pode ser também uma viscose, mas saiba que a peça não vai ficar com a manga muito armada. Eu quero uma manga mais armada, bem bufante na região do punho, por isso que vou usar o tricoline. Você pode usar também a seda, pode usar até crepe duna, crepe bubble. Você que vai definir aí o resultado que você quer e a escolha do tecido. Após essas explicações que eu julgo importantes, chegou o momento de cortar a blusa e eu vou começar pelas faixas de amarração. E para isso eu vou usar uma técnica que é muito utilizada pelos vendedores das lojas de tecidos. Acho que vocês já devem ter observado que alguns tecidos eles costumam rasgar ao invés de sair cortando com a tesoura de uma ponta a outra. E é essa técnica que eu vou utilizar agora. Mas detalhe, você não pode usar essa técnica em todo o tecido. Só se o tecido tiver algodão na composição, aí fica mais fácil para você obter o resultado que eu obterei agora. Então, eu vou pegar a minha fita métrica, vou marcar os 22 centímetros, vou cortar um pedacinho aqui do tecido e depois vou rasgá-lo. Saiba também que o tecido só pode ser rasgado desta maneira no sentido da largura, ou seja, de uma orelha a outra. Retirei do tecido que eu preciso para as faixas de amarração, eu vou cortar esse tecido no meio para depois costurar as faixas de amarração em ambos os lados da blusa, lado direito e lado esquerdo. Vou reservar a faixa de amarração e vou aqui ensinar como deve ser feita a dobra do tecido para cortar a blusa na dobra do tecido, o meio frente e meio costas, assim como também as mangas na dobra do tecido. Eu vou dobrar esse tecido 2 vezes para obter 4 partes iguais. A primeira dobra deve ser realizada unindo uma orelha na outra. Olha, eu estou fazendo isso em toda a extensão do comprimento do tecido. Dobrei no sentido da largura, unindo uma orelha a outra. Agora, eu vou fazer uma outra dobra, uma segunda dobra. Neste caso aqui, eu vou dobrar o tecido, levando em conta o comprimento do tecido. Eu tenho 1,30 m de tecido, que é o que eu preciso para cortar minha blusa, e vou dobrar esse 1,30 m de tecido no meio. Desta maneira que você está visualizando no vídeo. É preciso deixar o tecido bem arrumado, sem rugas e sem nervuras. Note que aqui eu tenho 4 partes de tecido. Nessa região, eu tenho 2 dobras do tecido. E nessa outra parte, eu tenho apenas uma dobra. Vou posicionar o molde
da blusa sobre o tecido dobrado, do jeito que eu ensinei. Vou colocar o meio frente e o meio costas da blusa no local onde eu tenho as duas dobras de tecido. E a manga deve ficar posicionada onde há apenas uma dobra de tecido. Você pode colocar pezinhos em cima do molde e também alfinetar, para facilitar o corte. Eu vou pegar meus alfinetes para alfinetar o molde no tecido e depois volto com o corte. O molde já está bem presinho no tecido por conta do alfinetamento e agora sim eu posso cortar a minha blusa. Note que é muito simples cortar essa blusa, não há nenhuma dificuldade no processo do corte. O momento mais delicado é o do decote. Eu vou te mostrar o que você deve fazer. Primeiro, corte o decote das costas. Eu vou cortar o decote das costas. Vou voltar para o corte da manga, da boca da manga, e depois eu retornarei ao decote para cortar o decote da frente. Praticamente eu já cortei toda a blusa, falta apenas o decote da frente. E para cortar o decote da frente, eu vou retirar os alfinetes que coloquei aqui próximos do decote. Vou pegar uma das dobras do tecido, observe, eu peguei a dobra do tecido que está por baixo e vou alfinetar essa dobra no tecido. Essa dobra aqui condiz ao decote das costas. Eu não posso cortar o decote das costas junto com o decote da frente. Essa outra dobra do tecido é referente ao decote da frente. Então, eu vou dobrar o molde, o decote aqui das costas para dentro, usando como guia de dobra o traçado do decote da frente. É assim que eu obterei o decote da frente, colocando o excesso de papel que diz respeito ao decote das costas para dentro. Feito isso, eu posso cortar o decote da frente usando essa primeira dobra de tecido. A segunda dobra do tecido com o decote das costas está por baixo. E eu não corro o risco de cortar o decote da frente com o decote das costas, porque, como foi mostrado antes, eu prendi o decote das costas no tecido que fica por baixo. Eu livrei o decote das costas neste sentido. Parece complicado cortar o decote frente e costas, mas não é. Seguindo essas orientações, você vai conseguir cortar seu decote frente e costas com sucesso. Eu vou agora liberar o decote das costas, retirando o alfinete. Observe, aqui eu tenho decote frente e costas. Vou retirar os alfinetes que prendem o molde no tecido para te mostrar o resultado após o corte. É desse jeito que a blusa fica após o corte. Eu não vou precisar realizar a costura nos ombros, porque os ombros foram cortados na dobra do tecido. E quanto ao acabamento do decote, eu posso realizar com viés, acabamento também debrum ou revel. Eu vou fazer esse acabamento usando um viés pronto, para facilitar o processo da costura. E sem mais delongas, eu vou dar início ao processo da costura. Vou iniciar a costura da blusa começando pelo acabamento do decote. Como eu disse antes, eu vou usar um viés pronto para aplicar no decote, frente e costas da blusa. Eu vou usar o viés pronto de algodão, isso porque eu estou usando um tricoline. Se você estiver usando a seda, por exemplo, use o viés de cetim. O viés ele tem que estar de acordo com a textura do tecido. O viés de algodão combina mais com o tricoline do que o viés de cetim. A minha blusa tem uma estampa que inclui aqui o azul marinho, eu vou usar um viés nesse tom, azul marinho. E para saber a quantidade de viés necessária para aplicação no decote, eu preciso medir o decote frente e costas. O decote frente tá dando por volta de 30 centímetros. E o decote costas, 55 centímetros. Mas eu não posso trabalhar com a quantidade exata de viés, porque como tem uma curva aqui, se eu colocar a quantidade exata, com certeza vai faltar. Então, eu coloco aí uma margem a mais de viés, cerca de 10 a 15 centímetros. Eu vou colocar 15 centímetros, porque eu gosto de trabalhar com sobra, ao invés de trabalhar com a falta. Então, mais 15 centímetros. Então, vou cortar um viés com 70 centímetros de comprimento. Vai sobrar viés, mas é melhor sobrar do que faltar. Então, marco aqui 70 centímetros e corto. Eu vou alfinetar esse viés no decote. Vou deixar a emenda do viés no meio costas.
Se você quiser, pode alfinetar e também alinhavar, caso seja iniciante. Eu não vou mostrar o processo de aplicação do viés no decote, porque eu já fiz isso numa outra peça. Então, eu gravei passo a passo a costura de uma blusa, cujo acabamento é realizado com o viés pronto, o viés de algodão. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, certo? Então, vou lá para a máquina fazer esse procedimento, depois eu volto para explicar quais são os próximos passos. Concluí o acabamento do decote, ficou perfeito, e irei preparar as faixas para aplicá-las na blusa. E como que eu vou fazer isso? Vou reservar a blusa aqui no cantinho. Vou pegar a minha faixa, que é uma tira de 22 centímetros por 1,47, mais ou menos isso, de comprimento. E algo que eu quero aqui mencionar é o seguinte: se você tiver dúvidas no que tange ao comprimento da sua faixa, uma regra que se aplica aí para todos os biotipos corporais, inclusive aquelas que têm um biotipo mais oval, ou seja, maior concentração de volume na região abdominal, é a seguinte: para cada faixa, para cada ponta de faixa que você vai usar para amarrar na frente da sua blusa, na região da cintura, você coloca a medida da circunferência da sua cintura com os 5 a 10 centímetros a mais. Aí você terá faixas que te permitirão fazer uma amarração com o laço tranquilamente. No meu caso, as minhas faixas irão ficar com 73 centímetros, por volta disso, cada uma. E a forma mais simples de fazer essas faixas é costurando a tira aqui completa de uma ponta a outra. Aí depois eu vou dividi-la no meio. Se você quiser, você pode conferir nas pontas da faixa um leve arredondado. É só cortar, fazer um corte assim meio que inclinado. Aí você vai dar uma curva na ponta da sua faixa de amarração. Então, vou para a máquina de costura e vou passar uma costura de uma ponta a outra da faixa, começando por um dos lados até o outro lado da faixa, onde fica a outra orelha. Só depois eu vou dividir a faixa no meio e desdobrá-la. Lembrando que o meu tecido aqui é um tecido que tem fio tinto. Eu não tenho direito e avesso. Tanto faz costurar de um lado como do outro. Se você tiver direito e avesso o seu tecido, então você coloca direito com direito. Ok? Então vou lá para a máquina fazer isso, depois volto aqui para explicar como que deve ser feita essa aplicação das faixas na blusa. Realizei a costura indicada, estou com a faixa inteira dobrada no meio. Aqui eu tenho uma ponta e aqui a outra ponta, onde fica a orelha. E vou dividir essa faixa no meio, para poder desvirá-la. Faço isso. Vejo direitinho, está tudo alinhado. E agora eu divido no meio. Dessa forma, eu tenho as duas faixas de amarração e posso desvirá-las. Vou usar uma caneta, você pode usar um lápis, qualquer coisa que te permita realizar esse procedimento. Se você quiser, é bom, antes de desvirar as faixas, retirar esse excesso de tecido que fica aqui nas pontinhas. Vou ajeitar as pontinhas. Posso usar a própria ponta da caneta ou do lápis para fazer isso. Essa faixa já foi desvirada. Vou desvirar a outra faixa igualmente. Retiro o excesso de tecido nas pontas.
desviro a faixa. Vou usar logo a caneta para ajeitar as pontinhas. Vou passar o ferro para deixar as faixas bem assentadas. Já passei o ferro nas duas faixas de amarração e irei aplicá-las na blusa. Vou pegar a blusa, que deixei reservada no cantinho, e eu tenho direito da blusa e direito das faixas de amarração. A costura de união, porque eu dobrei a faixa no meio, eu vou colocar para baixo. Colocar assim, para baixo, em direção à barra, em ambos os lados. Aí vou aplicar nas laterais da blusa. E quando que eu vou descer? Partindo de onde fica o encontro aqui da manga com a blusa. Eu sugiro de uns 6 centímetros a 11, 12 centímetros abaixo da cava. Eu vou usar aqui a medida de... Vamos ver aqui. Vou deixar minha faixa bem aqui, nessa posição. Então, eu vou usar a medida de cerca de 9 centímetros. Se por acaso eu perceber que não ficou legal, é só desfazer a costura e aplicar de novo. Vou pegar os alfinetes para poder prender a minha tira ou faixa de amarração na cintura deste lado. E o mesmo que eu fiz deste lado, farei do outro lado. Veja o quanto que eu desci, foi cerca de 9 centímetros. E aqui eu desço também aproximadamente essa medida. E aplico a faixa. Depois eu vou conferir se tá simétrica a posição das faixas, se elas estão simetricamente posicionadas. Vamos ver. Vou unir só para conferir. Tá tudo bem simétrico. Vou passar uma costura reta, prendendo as faixas na blusa. Vou para a máquina fazer isso neste momento. Realizei as costuras das faixas na blusa e irei costurar as laterais da blusa a partir deste momento. Então, eu preciso colocar direito com direito. Vou virar assim, aqui eu tenho um avesso da peça e vou costurar direito com direito, partindo da barra ou da manga. O que vai acontecer é o seguinte, eu vou sair fazendo uma costura, unindo lateral de blusa e lateral da manga, de uma ponta a outra, partindo da manga até a barra ou partindo da barra até a manga. E vou para a máquina realizar esse procedimento. Ao realizar as costuras laterais da blusa, deixe as faixas dentro da blusa como uma espécie de sanduíche. Fiz as costuras das laterais da blusa e da manga. Aproveitei e fiz logo o acabamento com a overlock em todas as laterais, de um lado e do outro da blusa, assim como também na barra e nas mangas. Eu fiz com a minha máquina overlock chinesinha, mas você pode fazer esse acabamento, que é uma espécie de chuleado, com o ponto zigue-zague. É só colocar o ponto no menor tamanho. Aí você vai obter um acabamento aqui, um chuleado melhor, para evitar que o tecido desfie. Aí depois de fazer isso, observem que a peça está pelo lado avesso, eu vou para as mangas. Vou realizar aqui um túnel para a passagem do elástico. Esse túnel,
ele tem que comportar o elástico. Vou dobrar uma vez para dentro e vou fazer um túnel da largura do meu elástico. Você faz um túnel da largura do seu elástico, deixando uma pequena abertura para que você possa introduzir o elástico dentro do túnel. Aí, posteriormente, eu irei para o acabamento da barra. Vou dobrar para dentro, cerca de 1 centímetro, 1,5 cm, e faço uma costura reta. Após costurar as laterais da blusa e realizar o acabamento interno do lado avesso com uma costura overlock, eu fiz as outras operações indicadas. Fiz os túneis para a passagem do elástico aqui no punho da manga. Fiz também o acabamento da barra, isto é, a bainha da blusa. Tudo perfeitinho, tá linda a blusa. E para mostrar como que fica o resultado após a passagem do elástico no túnel, eu já coloquei numa das mangas o elástico. Fica dessa forma. A manga, ela fica bastante bufante nessa região, com caimento de manga bispo, que particularmente eu aprecio muito. E eu vou mostrar como que deve ser feita essa introdução do elástico e também a dimensão do elástico para a colocação no túnel da outra manga. Como foi que eu fiz? A abertura aqui da minha manga é de 80 centímetros. Então, eu tenho 40 centímetros de manga para cada lado. Eu peguei esses 40 centímetros que eu tenho de manga para cada lado, costas e frente, e dividi por 2. 40 dividido por 2 dá 20 centímetros. Então, eu cortei o elástico com 22 centímetros de comprimento, porque os 2 centímetros adicionais é para a margem de costura. Eu não quis que o meu elástico ficasse muito preso no meu punho. O meu punho é bem magrinho. Olha, tamanho que seria o elástico se eu colocasse na medida do meu punho. Porque o meu punho mede, sabe quanto? Meu punho mede 13 centímetros e meio. Eu coloquei um elástico com 20 centímetros, só reforçando, e 2 centímetros para a margem de costura. Eu tenho um objeto aqui, uma ferramenta que é indicada para passagem de elástico em túneis. Como é que eu faço? Faço dessa maneira. Mas se você não tem esse instrumento, sem problema, você pode usar aqueles alfinetes no estilo broche para a colocação do elástico dentro do túnel. Vou prender o elástico, a princípio, no tecido da manga da blusa. Pronto, tá aqui um alfinete. E distribua o elástico dentro do túnel até alcançar a abertura de entrada e saída do elástico. Pronto, aqui eu tenho as 2 pontas do elástico. E o que eu vou fazer na máquina de costura é emendar essas pontas. Você pode emendá-las assim, passando a costura reta ou com ponto zigue-zague várias vezes no encontro das pontas, ou pode também costurar assim, colocando um elástico sobre o outro. Você decide a maneira que quer realizar essa costura do elástico. Então, vou para a máquina realizar esse procedimento e eu volto já só para mostrar o resultado final. Concluí o projeto de costura da blusa e o resultado ficou incrível. Após colocar o elástico no túnel que fica aqui no punho da manga, eu fechei a passagem para a entrada do elástico. E ficou assim. O meu elástico, ele não está muito agarrado no meu punho, como vocês viram antes. Até porque a proposta dessa blusa é que a área bufante aqui fique com uma certa folga proporcionada pelo elástico. Tanto que se eu quiser, eu posso subir a manga até essa região do meu braço, tranquilamente. Tenho certeza que vocês também vão amar o resultado do traçado do molde, do corte e da costura
desta lindíssima blusa.